Em 500 Dias com Ela, nós acompanhamos de forma não linear a frustração de um jovem escritor de frases motivacionais, desiludido com o amor e tentando entender o motivo do término do relacionamento dele com uma jovem que ele conheceu no trabalho e se apaixonou profundamente, o que na visão dele não tinha motivos para isso, já que tudo era perfeito. Tom Hansen é um homem que desde criança acreditava que nunca seria feliz de verdade até que ele conhecesse a garota certa para ele, que ele tivesse predestinado a formar uma família e passar o resto da vida com ela. E quando ele finalmente encontrou essa pessoa, ele descobriu que na prática a teoria é outra, porque logo veio o convívio com uma personalidade, vivência e perspectiva sobre relacionamentos totalmente diferentes da dele, que acreditava no amor verdadeiro. A jovem em questão se chama Summer e desde que os pais dela se separaram quando ela ainda era criança, ela passou a ser uma pessoa fria emocionalmente, a não se envolver tão profundamente com ninguém. Vivendo aqui e agora sem fazer planos para o futuro, mas quando os dois começaram a se relacionar, tudo mudou de formas diferentes para cada um. E agora nós vamos tentar entender os 500 dias com ela e a romantização do amor. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque a análise do filme de hoje é um pouco mais melancólica e reflexiva sobre relacionamentos, ainda mais nos dias atuais, que estão ficando cada vez mais difíceis. E se você já é inscrito aqui do canal, deixa um like para fortalecer, e se ainda não, se inscreve aí. Eu tô pensando em trazer alguns outros filmes com temáticas fortes, como 500 Dias com Ela, pra gente refletir a respeito. A participação de vocês é muito importante aqui no canal, muito obrigado pelo apoio e com vocês, a análise sobre 500 Dias com Ela. O filme já começa mostrando duas pessoas que tiveram experiências com relacionamentos totalmente diferentes uma da outra. Isso porque o Tom acredita no amor verdadeiro e espera desde criança pela pessoa que vai completar e tornar ele feliz por completo. Muito influenciado pelos filmes, músicas, contos infantis, novelas que passam uma visão totalmente fantasiosa e distorcida da realidade da vida a dois, que existe até os dias de hoje em várias mídias onde o romance é sempre destacado como algo perfeito, quando na verdade não é. Desde as músicas românticas dos anos 70, 80 e 90 e até início dos anos 2000, até em filmes como Titanic, por exemplo, onde o tema principal deveria ser um documentário sobre a tragédia que causou o maior naufrágio de um navio de passageiros da história, mas a indústria cinematográfica sabia que se o filme tivesse um casal romântico bem construído emocionalmente, ele impactaria muito mais as pessoas e venderia muito mais. O que realmente aconteceu, já que por muitos anos o Titanic foi a maior bilheteria do cinema e recebeu vários Oscars. E se tirar a Rose e o Jack do filme, o Titanic perde o sentido de existir, já que a história foi construída em torno do romance dos dois. E tudo isso na visão de uma geração de crianças acaba distorcendo a visão que elas têm sobre um relacionamento real e acaba criando uma fantasia na cabeça delas. E quando essas mesmas crianças chegam na adolescência e início da fase adulta e começam a se relacionar com alguém, elas descobrem que sim, relacionamentos têm momentos felizes, mas também tem brigas, desavenças, desilusões, frustrações, decepções, traições, interesses próprios e muitas vezes o término. A Summer, por outro lado, presenciou a desilusão amorosa logo na infância com o término do casamento dos pais dela, e só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, principalmente para uma criança que não tem nenhuma culpa do que está acontecendo e do dia para a noite vê a vida toda mudada de ponta cabeça. Muitas vezes tendo que mudar de cidade, fazer novos amigos, estar em constantes brigas judiciais entre os pais, se adaptar a uma pessoa estranha que chega do nada para substituir uma das pessoas que ela mais ama na vida, e pior ainda, carregar o peso de ser o único vínculo entre duas pessoas que já não se suportam mais pro resto da vida. Então a Summer não queria saber de relacionamento sério para não correr o risco de reviver o trauma que um término causa e só queria levar a vida um dia após o outro.
Quando o filme começa, o término do relacionamento entre o Tom e a Summer já aconteceu e ele vai, sem entender o motivo, nos contar a história dos 500 dias que ele passou com ela, desde quando os dois se conheceram até o término do romance sob a perspectiva dele, o que não quer dizer que seja a verdade absoluta. Até porque tudo é questão de perspectiva. Até porque ao longo da história a gente vai percebendo que o problema é a fantasia que o Tom criou na cabeça dele e o choque de realidades. O Tom estava tão apaixonado pela Summer que ele começou a fantasiar o romance dos dois e a fazer planos que ela já tinha deixado bem claro para ele que não queria. Que nesse caso seria passar para o próximo passo, ou seja, namoro sério. O Tom estava tão cego de amor que ele não conseguiu enxergar, por exemplo, que os dois viviam brigando e que aos poucos a Summer foi se afastando dele. O que ele só percebe mais pro final da história que ele tá contando, quando os dois já estão há muito tempo separados e ele consegue enxergar tudo que aconteceu pelo lado de fora do relacionamento e fazer uma análise mais técnica de tudo. O Tom era formado em arquitetura e adorava desenhar prédios, mas ele nunca atuou na área e passou anos perdendo tempo com algo que ele já não queria mais fazer, que era escrever mensagens que pra ele já não faziam mais sentido, porque ele achava elas mentirosas e que não refletiam a realidade. E depois que ele conheceu a Summer aí que ele deixou essa ideia de lado mesmo, apesar dela incentivar ele a evoluir e mudar de profissão. Ele parou no tempo pra viver mais pra ela, que ele tinha conhecido há muito pouco tempo, do que pra ele mesmo. O fim pra cada um foi totalmente diferente, enquanto a Summer simplesmente se afastou e fingiu que nada estava acontecendo, inclusive querendo ser só amiga do Tom, que é um tapa na cara de alguém que acabou de terminar um relacionamento e tá sofrendo. Tom, não vai, ainda é meu melhor amigo. Ih, rapaz. E o Tom ficou extremamente deprimido e não queria fazer mais nada, e isso afetou as amizades dele e até o emprego, já que ele não queria mais escrever as frases que ele mesmo já não acreditava e motivar as pessoas porque ele mesmo já não se sentia motivado. Então o Tom descobre que a Summer se casou de forma repentina, e isso depois de ela alimentar esperanças nele de que os dois poderiam voltar. E quando ele pergunta pra ela o porquê dela fazer isso com alguém que ela conheceu há tão pouco tempo, já que ela dizia que não queria nada sério com ninguém, e ela simplesmente responde que aconteceu, e o motivo dela não ter querido se relacionar com o Tom é que ela não sentiu que ele era o cara certo pra ela. Aqueles papos de quem termina um relacionamento e vem com aqueles caô genérico, o problema não é você, sou eu. Então o Tom finalmente percebe que o amor de destino simplesmente não existe, que tudo é pura fantasia do romance na cabeça das pessoas e da forma como é amplamente propagado em todos os lugares, simplesmente não existe. E que esses contos românticos, onde aparentemente as pessoas são felizes para sempre, é tudo mentira. E quando o Tom conseguiu se libertar dessa prisão emocional, ele passou a enxergar o mundo como ele realmente é. Pessoas vêm e vão da nossa vida o tempo inteiro, algumas por pouco tempo, outras por mais, e algumas em raríssimos casos permanecem nela a vida inteira. Um relacionamento saudável e verdadeiro acontece quando duas pessoas conseguem alinhar muito bem suas expectativas e desejos, tanto de presente quanto de futuro, para conseguir construir algo juntos sem romantizar demais o amor. E é importante entender que os dois vão falhar em vários momentos e que terão muitas desavenças ao longo de todo o período, mas essa é a única forma de conseguir levar uma vida a dois, sem fantasiar nada, mas encarar a vida do jeito que ela é. E tudo isso quem tá falando é um cara com 10 anos de casamento e que não se arrepende nem por um segundo. Então é isso, 500 Dias com Ela é um filme de romance que traz a realidade de um relacionamento e dá lições muito importantes pra gente, e que vai na contramão desse gênero, mostrando uma perspectiva diferente sobre os relacionamentos, que casa perfeitamente com a nossa realidade, já que a cada dia que passa os relacionamentos estão se tornando muito mais superficiais e sem nenhum tipo de companheirismo. Mas ainda tem muita gente legal no mundo querendo relacionamento sério, basta saber para onde olhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!